Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso podcast da ASMEC, o nosso Conectados, mensagem forte e positiva que trazemos a você que gosta do terceiro setor e sabe a importância desse tema. Hoje estamos muito felizes, eu e a professora Andréia Ferreira, nossa presidenta, felizes porque estamos recebendo o Dr. Leonardo Silva, com toda a experiência, gestor público, vasta experiência política no cuidado com as pessoas. Vai poder falar um pouquinho da sua história, do seu compromisso com o terceiro setor, enfim, mensagem que tem tudo a ver com vocês. Como está o senhor, doutor? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Amigo Denilson, muito prazer, professora Andréia, amigos netnautas aqui da ASMEC, um prazer estar aqui participando dessa ProsaCast, desse podcast maravilhoso. Espero, ao final, sinceramente, nos tempos em que passaremos aqui juntos, poder ajudar na compreensão acerca daquilo que importa para o terceiro setor e que, no final, tem relação direta com o cuidado da vida das pessoas e, sobretudo, aquelas que mais precisam. Muito obrigado pelo convite. É um prazer rever uma pessoa que já esteve comigo em outras frentes e que a gente sabe da seriedade e da inteligência e como que você conduz tudo com uma lisura muito grande. Todos os processos que chegam a você são conduzidos de maneira muito limpa, muito ilibada. Tá? Muito obrigada por despender tempo com a gente. Vou te chamar de Léo, porque eu já te chamo de Léo há muito tempo. Léo, a primeira coisa que eu quero saber de você é o seguinte: como que você viu a virada de chave? Eu vou falar um pouquinho de Prefeitura de Belo Horizonte, mas é porque a gente está nesse contexto. Me fala uma coisa, como que você viu a virada de chave de terceiro lugar nas pesquisas para eleito prefeito de Belo Horizonte? Aí nós estamos falando da chapa Fuad Álvaro. De fato, nós podemos falar muito de prefeitura, porque é um lugar comum, mas o que nos anima a falar de prefeitura é que é o órgão mais próximo dos cidadãos, né? É quem cuida das políticas públicas mais prementes. Olha, nós temos enfrentado processos eleitorais muito distintos aqui em Belo Horizonte. E as eleições de 2024, acho que ela confirma uma tendência que tem relação com a história da cidade, de modo geral, assim. E para mim falar disso é muito interessante porque não é novidade para ninguém que eu coordenei a campanha de Mauro Tramonte e de quem eu tenho um respeito, um carinho grande, assim como nutro pelos demais todos. Ali a gente estava falando apenas de uma visão de mundo e de cidade daquele momento, e que a conveniência nos colocou naquele lugar. Mas, veja, acho que talvez a gente precise olhar um pouquinho para trás, se me permite, para entender como é que normalmente são as eleições aqui em Belo Horizonte. Se a gente for pegar um recorte assim, de 30 anos para trás, talvez a gente possa marcar aqui Patrus, prefeito ali do começo da década de 90, hoje deputado federal. Patrus, ele não era a pessoa ungida para ser o prefeito. Nós vínhamos com eleições, e nós não estamos falando de reeleições naquele período, né, pois elas não existiam. Patrus, ele com uma grande sinergia com a cidade, e ele sai da posição de vereador. Aliás, muito difícil isso acontecer aqui em Belo Horizonte. O Álvaro acaba que ele vai ser um prefeito ex-vereador, mas a gente não tem muitos na história aqui da cidade assim, né? O prefeito que passou pelo Poder Legislativo, ele tem uma vantagem. Ele sabe como que a Câmara funciona, ele, em tese, se acostumou com o contato mais direto com a população, porque a Câmara é esse lugar, né? É essa torre de vigia, assim, essa torre de observação, onde todos podem ir lá. E essa característica não é do Poder Executivo, não é do Poder Judiciário, é do Poder Legislativo. Então, um prefeito que foi vereador, ele passa a ter essa vantagem de ter um olhar mais apurado acerca do comportamento e dos desejos e dos interesses da população. Mas, bom, então o Patrus, ele sai desse lugar que não era o ungido, ele não estava fazendo sucessão de prefeito nenhum, e por causa das suas pautas, vamos grifar isso, pauta, ele conseguiu
vencer aquelas eleições. Vencer aquelas eleições que tinha, inclusive, Aécio na disputa. Assim, muita gente não lembra disso, não. Mas tinha. E o Patrus venceu. Daí o Patrus, ele trazia o Célio de Castro como seu vice, fez um compromisso com o Célio, de que o Célio seria sucessor, era um dirigente sindical maravilhoso ali, um médico, né, intensivista do João 23, era um deputado federal constituinte, o Célio, e que também tinha aqui uma vivência com a cidade. O PT, naquela época, de quem o Patrus era filiado, apoiou o Vigílio, não era esse o acordo do Patrus, é bom que se diga, e os mais antigos sabem essa história bem, né? O acordo do Patrus era com o Célio, o acordo do PT era com o Vigílio, rompendo um acordo que o Patrus tinha feito. E o Patrus, que era um sujeito muito de palavra e continua sendo, disse: tenho dificuldade com essa candidatura. E o Célio arranca ali 3% nas pesquisas, muito pouco, avança e vence em 96. E ele se reelege no ano 2000, em 96, o vice dele era Marco Santana, né? Era um empresário e tudo. Era uma junção que todo mundo buscava, um prefeito popular e um vice-prefeito empresário ali, do dinheiro. No ano 2000 ele se reelege, trazendo Fernando Pimentel como sendo seu vice. Dito e propalado como uma pessoa técnica, um economista, já tinha sido secretário municipal de Fazenda, e por uma fatalidade o Célio, né, não continua e o Pimentel assume. Aí eu faço outra nota de rodapé para dizer que esse momento do ano de 2001, ele se repete agora, né, que é uma onda que a gente vai também perceber, algumas repetições que de tempos em tempos elas acontecem. O Pimentel também reelege em 2004, e depois você tem aquele acordo de cavaleiros, aquela aliança diferente ali do Aécio com o próprio Pimentel, o que converteu se chamar naquela época de Pimentécio, e elegeram o Márcio Lacerda, que era uma pessoa de fora desse movimento mais popular. Era um quadro político, sim, um empresário bem-sucedido, que militava na política desde antes, mas que não tinha essa relação com as pessoas, assim, né? Nunca tinha disputado voto. E se elege prefeito, reelege em 2012, contra o Patrus Ananias, aquele lá de 93, contra o Patrus Ananias, e leva agora consigo seu vice, que era Délio Malheiros, deputado estadual da Assembleia. E aí a gente chega em 2016 com Alexandre Calil. Por que eu estou marcando aqui 2016 como sendo uma questão chave disso? É porque nós sempre tivemos prefeitos engajados na política e que iam se elegendo com grupos políticos fortes, com partido, que a gente também tem que destacar como sendo uma condição de existência fundamental. A existência de partidos fortes, de partidos representativos e com conexão com as pautas da sociedade. Isso é um desafio que nos ocorre hoje. E aí o Alexandre Calil, ali parecia que tinha um vácuo ali, deu um vazio, então isso descontinua. Alexandre Calil se elege. E aí contra o João Leite, deixa eu chamar o João Leite para conversa, que também já tinha disputado as eleições contra o próprio Célio de Castro e também contra o Pimentel em 2000 e 2004, né? E tudo, e o João Leite volta para essa disputa com o Calil, bem pontuado, e o Calil ali com a sua, era um cartola de futebol, presidente do glorioso Clube Atlético Mineiro. Então, Alexandre Calil, ele se elege ali como um outsider, um pouco em face do vazio da política que aquilo deu. Se reelege em 2020, já dentro da pandemia, sob um movimento ali de muita dificuldade de participação, porque na pandemia foi muito atípico mesmo, assim. E aí ele traz consigo o prefeito Fuad. Aqui eu vou desenhar em 1 minuto, vou tentar responder a pergunta agora, já feita a retórica inteira, de 30 anos. Fuad era o prefeito, ninguém sabia que ele era o prefeito. Um gestor irretocável, isso ninguém podia negar. Mauro Tramonte era uma pessoa que, incrivelmente, conhecido pela cidade. Aí você tinha, eu vou amarrar nesses 3, aí você tinha o Bruno, né, que claro, o Gabriel é extraordinário, era presidente da Câmara, também um ator importante, mas eu vou amarrar nesses 3, já que você me perguntou de terceiro para primeiro.
Mauro desponta nas pesquisas, perfeitamente. O Fuad com dificuldade. E o Bruno. Bom, o Bruno ele já tinha essa parcela assim, mais ligada ao bolsonarismo, então seria natural que ele tivesse chance de ir para o segundo turno, já que de uma parcela ele tinha a predileção. E aí ficaria ali, quem iria? Fuad, Tramonte. E aí por que isso acontece? É porque quando você quantifica, o eleitor ele começa a prestar atenção para valer ali no sprint final, nos 15, 20 dias ali. E aí você começa a pegar e fazer o jogo de xadrez. Nossa, muita gente pergunta isso. Não, mas o Mauro de repente despencou, caiu, por quê? Não, quando você pega assim, você põe uma lupa, aí você começa a enxergar as coisas. O Fuad tinha a máquina. Máquina importante? O Fuad, ele tinha esse relacionamento com o poder econômico. Como que não vai ter? Qualquer prefeito terá. É natural que sim. Tinha essa relação melhor com a imprensa? Também, claro que tinha. Ele tinha uma relação com a prestação de serviços para a população? Também tinha, ele era o prefeito. Então, quando você coloca na ponta do lápis acerca dos predicados, dos requisitos que um prefeito vitorioso tem, acaba que ele tinha mais que os outros. E por essa razão ele vence. A questão dele era conseguir se colocar como sendo o prefeito que ia continuar fazendo tudo que estava acontecendo. E enfrentar o limite do desconhecimento. Sim. Porque ele não era do mundo político, ele era um outsider. É um bom técnico. Sim. E quando falou que era técnico, se afirmou como técnico, eles lembraram, no seu histórico foi muito positivo, lembraram de Pimentel, lembraram de outros técnicos que passaram e foram bem sucedidos. Foram bem avaliados. Do próprio Márcio Lacerda. Foi. Que só não foi candidato por uma questão de detalhe, para governo do estado, mas estava bem cotado naquele momento também. Poderia ter sido governador se tivesse condição de ser, Poderia ter sido, aliás, o curso da história seria outro, inclusive. Então é por essa razão, assim, muitas outras, que às vezes é difícil de explorar aqui em face do tempo, mas essas são as principais, assim, ele acabou que ele tinha a maior parte dos quesitos necessários e obrigatórios que sagra alguém como vitorioso aqui, como prefeito numa cidade que tem aspectos conservadores, mas também continua sendo uma cidade progressista. Eu quero fazer uma pergunta agora para ele, André. Ele mencionou aí gestões bem avaliadas pela população, e falou do aspecto progressista que Belo Horizonte tem. Uma cidade, uma capital, para mim é a segunda, mas tem gente que fala que é a terceira capital do país. Mas teve alguns projetos que são marcas, que até hoje as pessoas lembram e gostariam de ver uma força maior. Me fala do orçamento participativo. Por que essa gestão do Fuad não avançou? A gestão do Calil não avançou no orçamento participativo e a população, sempre que é perguntada, menciona as obras do orçamento eram importantes. A população entende como o grande avanço do século XXI o orçamento participativo. Acho que a política do orçamento participativo é um modelo, um arranjo de política pública muito exitoso, que teve muito prestígio ali no final da década de 80, na década de 90, alcançou até ali a década de 2000, 2008 e começou a perder gás. Isso tem uma relação com o perfil do gestor, o perfil da gestão, na minha opinião. O conceito prévio para a existência dela chama-se descentralização de poder. O que é poder no governo? É a tomada de decisão combinado com orçamento, dinheiro, grana. Então, quando você tem essa visão... regionais, né? Pois é, que é uma questão que está aí para retomar, não tenho dúvida de que este governo, capitaneado, liderado por Álvaro Damião, ele está pensando isso, porque, assim, você precisa ter serviços descentralizados. E você não tem serviço descentralizado sem descentralizar o orçamento, sem descentralizar a tomada de decisão. E nós tivemos prefeitos, eu acho que Alexandre Calil, por exemplo, talvez fosse o que mais represente isso com força. Prefeitos com uma visão centralizadora de poder. E isso desestimulou a política do orçamento participativo. É claro também que política você precisa de retroalimentar, você precisa de ir repaginando.
Talvez o modelo com o advento das redes sociais, né, talvez não precisasse ser aquele exatamente, mas que há sim, do ponto de vista do conceito de democracia representativa, de descentralização de políticas públicas para chegar até os rincões da cidade, os lugares mais inacessíveis pelos olhos das lentes, das câmeras, das TVs, você precisa ter descentralização. Só que isso tem a ver com a visão pública que naquele momento está sendo predominante. E nós tivemos gestores que tinham visões centralizadoras. Tanto o Márcio tinha essa visão, o Calil também tinha, aí o Fuad foi continuando e tudo, mas há de que se repaginar essa política, retomar essa política, porque ela é cara para a população e faz com que cada Belo Horizontino se sinta mais cidadão quando ele tem na mão dele a capacidade e a possibilidade de ajudar a fazer a gestão e decidir as prioridades para a cidade. É um sentimento de pertencimento mesmo, né? Eu consigo pertencer ao grupo que decide as políticas que vão ser implantadas, né? É uma coisa, muito simbólico mesmo e muito importante para a população do senso comum. Fala para mim, por que a gente percebe, às vezes, nas gestões, esses desencontros, né? Descontinuidade administrativa, uma obra que fica para trás. Nós estamos vendo aí os hospitais regionais prometidos e não cumpridos. Nós estamos vendo aí a questão do transporte público. Está faltando gestão, está faltando qualidade no gestor? Comenta um pouquinho disso para nós. Olha, eu acho que falta. Eu acho que quem quer se habilitar para o serviço público tem que estar preparado. Acho que se a gente bebesse nesse sentido, nesse contexto, bebesse um pouco mais do modelo francês, que eu acho que é o mais ideal mundo afora, que prepara de fato os gestores mais abnegados, os gestores que querem, por compreensão, por filosofia de vida, servir no serviço público. E aí você de fato precisa, né, ter experiência, ter vivência. Eu me realizo muito como advogado, porque eu construí justamente esse sentido de que prestar serviço para a população, você tem que ter qualidade. E como é que eu compreendo essa diferença? É quando eu me disponho a aprender para servir. Muita gente não aprendeu a servir e nem aprendeu para servir. E acha que a prática resolve tudo. E não resolve. Então, acho que é um misto de duas coisas. De espírito público preparado, convicto, e de preparo técnico. É assim que eu acho que a gente vai conseguir levar esse Estado, continuar as políticas públicas, e o quesito vai dado, né? O outro que fez, não quero continuar. Isso é ausência de serviço público, sabe, Denilson? E por isso que as coisas não acontecem. Mas esse misto de coisas, espírito público pronto, convicção e de preparo técnico, faz com que os gestores sejam melhores. Eu queria saber o seguinte, se você acha que hoje nós estamos representados por alguém que tem essas condicionantes que você colocou? Acho que nós temos quadros em construção. O tempo não nos permite, nós temos ótimas pessoas Brasil afora. Mas a gente tem também pessoas que estão debutando na política, assim, enquanto mandatários, né? Que não tiveram, que têm espírito público. Aliás, acho que o nosso grande desafio é esse. Algumas têm espírito público e não têm muita competência técnica. Essa competência técnica, ela é passível de ser adquirida. É difícil quando a pessoa ou não tem competência técnica e nem espírito público, mas se eu precisar escolher, se a pessoa pelo menos tiver um grande espírito público... a gente consegue formar. Consegue, porque você faz time, né? E prossegue. Recentemente, doutor Léo, nós somos convidados para participar de uma reunião, né, um grupo de trabalho do Ministério Público. Até a promotora Érica Matosinhos, filha da doutora Elaine Matosinhos, a guerreira aí da segurança pública. A doutora Érica é a coordenadora da atenção, né, a pasta do Ministério Público, da atenção ao terceiro setor, às ILPIs, às clínicas, ao tratamento dos dependentes químicos. Ela que trabalha nessa parte do Ministério Público para gerir os projetos que serão subsidiados, alcançados, ou seja, os projetos que têm participação do Ministério Público, inclusive com o fundo do Ministério Público. E lá eu fiquei muito assim, encantado de ver a atenção que um setor do Ministério Público tem para essa dinâmica de acompanhar os projetos. E a gente vê que muitos projetos não chegam a ser financiados, não chegam a ser executados por falta de qualidade na elaboração. Comenta um pouquinho disso para nós, eu sei que tem essa experiência, tanto do lado da Prefeitura
também do lado do Poder Legislativo e do direito, né? Como militante do direito. E do terceiro setor, porque o Léo representa o terceiro setor. O que falta para a gente ter êxito aí, que as entidades, as instituições tenham êxito no financiamento e execução de projetos? Eu acho que falta a ASMEC divulgar mais o seu trabalho para todos esses, para que eles venham aqui ter esse suporte, porque aqui se sabe muito de terceiro setor e de formulação, de elaboração de projetos, de compreensão sobre as exigências postas nos editais. Então, venham aqui para a ASMEC que vocês vão conseguir aprovar mais. Olha, sim, eu acho que quando se trata de dinheiro público, não dá para a gente também fazer muitas concessões, né? O dinheiro público é o dinheiro de todo mundo, não é o dinheiro de ninguém, é o dinheiro de todo mundo. E ele está escasso. Então é preciso mesmo que as regras aconteçam, aconteçam, que o processo de fiscalização aconteça. E porque também a gente tem muita picaretagem, né? Então eu compreendo o rigor da norma. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Quando a gente passa a entender o nosso papel, e aí eu falo nós porque realmente eu sou apaixonado pelo terceiro setor, e para você aí, espectadores da ASMEC, entenda, o primeiro setor é o Estado. O segundo setor é a iniciativa privada, o comércio, quem vende, compra, quem paga. E o terceiro setor é aquele que auxilia, que substitui muitas vezes, que complementa aquilo que o primeiro setor não conseguiu fazer, com a ajuda do segundo setor também. Eu costumo chamar de argamassa do processo. Que dá liga, né? Que dá liga e preenche os espaços. Isso. Então, esse terceiro setor, a gente não pode ficar criminalizando por causa de alguns, de jeito nenhum. A ASMEC, por exemplo, faz um trabalho consistente há muito tempo, com quadros experientes e com aquele tal do espírito público que eu estava comentando anteriormente. E como que nós vamos lidar com isso? Aí eu também acho que falta ao próprio Estado dotar de condições para que isso funcione. Nós estamos fazendo para as pessoas. Então, acho que o Estado precisa ter um pouco mais de boa vontade e nós precisamos ter mais capacidade de fazer chegar até nos demais parceiros, porque a gente não briga, né? Nós somos uno nessa pauta do terceiro setor. A gente faz as coisas para complementar. A gente não disputa entre nós. Então, acho que é isso que tem que fazer. E o Estado precisa ter mais boa vontade de saber que nós estamos fazendo muitas coisas como se o Estado fôssemos, sem o mínimo apoio de quem deveria fazer. Dos quase 100% que estavam nessa reunião, só fazendo um decote, aí a sua fala, concordando com ela, nós vimos ali que a cobrança, a reclamação era quase que uníssona dos excessos da vigilância sanitária, das fiscalizações, com aquela intenção de fechar, às vezes, as casas, as clínicas, as LPIs, mas não vinha aquele apoio, está aqui um projeto para você seguir, seguindo ele aqui, você vai dar certo, vai ser aprovado. Está aqui o técnico tal, o assistente social tal, está disponível na secretaria para te ajudar a cumprir esses requisitos. Não acha isso, não tem. A maioria das vezes as prefeituras contrata pessoas que não são técnicas, não são habilitadas para dar esse tipo de consultoria, de apoio técnico para as instituições, que o doutor falou muito bem, substitui o Estado naquilo que o Estado não faz, e ele faz até melhor. Acho que é por causa disso, é por causa da completa ausência de espírito público, de compreensão. Olha, o homem público desejável para a população é aquele que sabe que ele está ali de forma temporária, de forma transitória, e de que naquele período ele precisa entregar o melhor, mas ele não é dali, ele está ali. E muitos acham que estão, e se apaixonam com aquilo como se fosse algo seu, e não é. Então, acho que falta visão de mundo, falta esse espírito público que eu estou repetindo muito aqui, porque é dele, é com ele que a gente faz ou deixa de fazer as coisas. Então, espero sinceramente que o governo do Estado, que a Prefeitura de Belo Horizonte, dessa não tenho dúvidas, possa remodelar o seu olhar para o terceiro setor, porque o terceiro setor é parceiro, o terceiro setor é importante, é ele que chega onde o Estado não vai. E o Estado não tem ido a muitos lugares, porque ele está diminuindo muito. Professora Andréia, para suas considerações. Eu quero agradecer primeiro, porque é sempre uma aula estar com você, tá, Léo? A gente aprende muito, hoje
dei uma revisitada aí nos 30 anos de política de Belo Horizonte, a qual fiz parte de muitos momentos, por sair da prefeitura em 2007. Então, quero agradecer muito a você e quero te fazer o convite de ser parceiro mais presente da ASMEC. Eu acho que a gente precisa, a gente ganha muito com isso. Tá? Esse espírito público que você fala é o espírito que nos fez criar a ASMEC e que a gente quer que perpetue. Então, pessoas como você faz com que as pessoas que estejam chegando, os técnicos que estejam chegando agora, tragam esse espírito público dentro deles. Olha, Andréia, eu queria agradecer a você e também ao Denilson pelo carinho e pela gentileza do convite. Esse é um espaço muito privilegiado que nos permite tocar em assuntos sensíveis e que, em certa medida, informa aos nossos internautas que nos assistem agora. E espero, sinceramente, que a gente crie não só um espaço virtual de conversa, mas crie as conexões que são necessárias para isso. E que nós possamos, Denilson, ser esse elo de cobrança e, ao mesmo tempo, de apoio para que o Poder Legislativo, na sua função de fiscalizar, na sua função de propor normas que interajam com as necessidades da cidade, possa fazer de forma que favoreça o terceiro setor, para que o terceiro setor favoreça a população e que o Poder Executivo, com os recursos de que dispõe, compartilhe no sentido de que a política pública chegue na ponta onde as pessoas mais precisam. Eu costumo dizer, e já estou muito agradecido, e já falei o tanto que eu poderia, obrigado, dizer que normalmente a classe média alta, os mais ricos, eles já se autorrepresentam pela força do dinheiro, sabe, Denilson? E todo mundo quer agradar a quem não precisa. De modo, então, que quem precisa desse suporte é a maior parte da população de Belo Horizonte, da região metropolitana e do estado, por que não dizer, que passam mais aperto. Então, eu venho aqui com o coração feliz, muito aberto, agradecido pelo convite, de pensar que nesse tempo a gente talvez tenha tido condição de informar um pouco mais as pessoas, porque quando as pessoas são bem informadas, elas também conseguem cobrar mais, elas conseguem exigir mais e conseguem ter mais. Então, enorme prazer, super à disposição. Nosso escritório está de portas abertas para atender naquilo que precisar. A você, seus colaboradores. Enorme prazer, obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Léo. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. E a você que está nos seguindo, nosso muito obrigado pela audiência. E não se esqueça de fazer o CCC. Curta, comente e compartilhe esse conteúdo importante que chega até a sua casa e na casa de quem você gosta. Nosso muito obrigado e até o próximo podcast, se Deus quiser. Até lá. Obrigado.